Olá, ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral nessa segunda-feira. A gente já começa falando da Chapecoense, que empatou com o Vasco na Arena Condá. Um reencontro aguardado do torcedor verde-branco da Arena Condá com a Série A. E antes do jogo, o aniversariante fez um pedido. Eu nunca joguei no dia do meu aniversário, eu falei, então eu preciso fazer um golzinho para ver como é que é a reação, como é que é a sensação. Com a bola rolando, Vinícius Freitas deu o presente. Cruzamento na medida para o capitão, de cabeça marcar o gol. Até cantar parabéns para mim, eu cantei sozinho com os moleques, foi legal demais. Para a festa de aniversário, ou melhor, para a partida, a primeira em casa na competição nacional, a Chape convidou as crianças dos consulados dos clubes pela região. Cerca de 1.500 gritos a mais na arquibancada para apoiar o time que queria mandar para longe. Calma, não a bola, Luiz Antônio. A Chape queria mandar para longe a fase ruim das últimas 2 semanas. E para isso, só a vitória importava. O Verdão foi para o intervalo com o dever cumprido. O primeiro tempo terminou do jeitinho que o aniversariante pediu, com gol e vitória. Só que pela frente, outros 45 minutos e a chegada de um penetra nessa festa. E foi logo aos 9 minutos que Andrés Rios, o camisa 9 do Vasco, colocou água nesse chope, marcando o gol de empate. Resultado, aliás, que foi mantido até o final da partida. É bom dizer que graças às chances não aproveitadas pelo time carioca. Até depois do gol nós melhoramos um pouquinho, colocamos a bola no chão, mas não foi o suficiente para a gente criar jogadas. O Jandrei teve que fazer duas defesas ali importantíssimas. Então, o Campeonato Brasileiro a gente sabe que não pode ter esse tipo de queda, mas passou muito pela movimentação e pela maneira que o Vasco voltou no segundo tempo. Com o resultado, a Chape soma o primeiro pontinho no campeonato e segue com o retrospecto de nunca ter perdido para o time carioca. Boa tarde, Badá. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fim do primeiro tempo, Chapecoense e Atlético Paranaense 0-0 na Arena da Baixada. Tá bom pra você? Tava ótimo. Fim do primeiro tempo na Arena Condá, Chapecoense e Vasco 1-0, vitória da Chapecoense também tá bom. Ótimo. O que acontece no segundo tempo? Pois é, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, né? O que está acontecendo com o Chapecoense que está caindo tanto de produção na segunda etapa? Mas eu digo, antes de mais nada, o seguinte: aquilo que os olhos não vê, os nervos não sentem. Não é o coração não sente, os nervos não sentem. Eu não estava na Arena Condá ontem, estava em viagem, mas observei tudo o que aconteceu antes, durante e depois do jogo, olhei os lances, vi toda a repercussão da partida, as entrevistas, as declarações e principalmente as manifestações dos torcedores, porque recebi muitas mensagens durante o jogo e principalmente depois, né? Como eu sou comentarista de resultado, vou dizer que o resultado foi ruim, porque depois de uma sapatada de 6-1, de 5-1 para o Atlético Paranaense, se imaginava o quê? Vitória contra o Vasco. Até porque o Vasco havia perdido de 4-0 para o Racing no meio de semana lá na Argentina. Um jogo desgastante, jogou na quinta. Na quinta, jogou lá, sexta-feira veio para Chapecó, sábado treininho, domingo foi para campo. Então, quem tinha que patrolar no segundo tempo era a Chapecoense. Quem tinha que cansar no segundo tempo era a Chapecoense. E foi ao contrário. A Chapecoense fez um bom primeiro tempo e aí eu tenho que reconhecer que na sexta-feira, quando eu fiquei sabendo da provável escalação da Chapecoense, eu digo, olha, eu acho que isso é o que tem de melhor no momento para o Gilson Kleina colocar em campo. E o primeiro tempo foi bom. A Chapecoense fez 1-0, o aniversariante Wellington Paulista fez o gol com um belo cruzamento do Vinícius Freitas, que está se apresentando para ser titular da lateral esquerda. Só que aí, inexplicavelmente, ou será que tem explicação? Eu acho que tem. As alterações, se o Gilson Kleina, na minha opinião, e é uma opinião minha e respeito todas as outras, escalou bem o time, era o que tinha para escalar no esquema 4-4-2, as alterações foram péssimas. Não surtiram efeito nenhum por aquilo que a gente observou. O Natson, mais uma vez, entrou muito mal, o que não é novidade, o que não é a primeira vez, e, né, infelizmente, não consegue dar uma resposta quando começa jogando e quando entra também. Poucas vezes deu uma resposta e é um jogador que o Gilson Kleina insiste muito. O mesmo serve para o seu Vinícius, que também tem recebido todas as oportunidades que precisa e até agora não disse a que veio. Então, no momento em que se lesionou o Luiz Antônio, talvez a melhor opção fosse fechar casinha com o Márcio Araújo, que estava no banco de reservas, tornou o time um pouco mais ofensivo e no segundo tempo o time parou de jogar. E aí se questiona também
e todo mundo é passível de questionamento, a preparação física da Chapecoense, porque o time no segundo tempo está caindo muito de produção. Ontem mesmo, o Gilson Kleina já disse que não é problema de preparação física, mas alguma coisa tem, porque no segundo tempo o time tem caído de produção, tem caído de rendimento. Então, né, o começo não é bom, muito abaixo daquilo que se esperava, muito abaixo daquilo que se imaginava e muito abaixo daquilo que se exige. O Chapecoense teve a semana inteira para treinar, se preparar fisicamente, se concentrar para o jogo. O Vasco não, teve Libertadores, correria e tal e coisa, só que parece que pouco adiantou, porque no segundo tempo a Chapecoense parou de jogar e tem que comemorar o pontinho ganho, porque pelos lances que eu vi, no segundo tempo, se tinha um time que era para ganhar o jogo, era o Vasco da Gama. Então, infelizmente, decepcionante o empate de 1-1, pela maneira como aconteceu, e decepcionante também o começo da Chapecoense, que é para deixar o torcedor preocupado. Tem que encontrar uma maneira de reagir, tem a semana inteira de novo para trabalhar e se preparar para este filezinho que vai ser domingo que vem lá em São Paulo contra o Palmeiras. Vamos falar de dupla Grenal agora, porque o Inter foi a São Paulo enfrentar o Palmeiras e se deu mal. Dudu deu um jeitinho de espantar a má fase. Após cruzamento de Diogo Barbosa, o atacante, que vinha sendo muito criticado pela torcida, marcou para o Palmeiras. A comemoração foi contida e ainda teve desabafo. Futebol é muito... De manhã você é bom, você presta, e à noite, quando você perde, você não presta, você não vale nada. O Inter, abatido pela recente eliminação na Copa do Brasil, apostou no segundo tempo em Leandro Damião. O atacante, que não jogava há 2 meses por causa de um problema na coluna, teve boas chances. Do lado do Palmeiras, o badalado Lucas Lima, outro alvo da torcida pelo baixo rendimento nas últimas partidas, acertou a trave e deixou o campo aplaudido. A vitória por 1-0 espantou a turbulência no Palmeiras e deu uma certa tranquilidade para um duelo importante nesta quarta-feira na Argentina. O time paulista vai enfrentar o Boca Juniors, um jogo que vale a liderança do Grupo 8 da Libertadores. Nós estávamos precisando disso, de confiança, então essa vitória vai nos trazer isso. Tá aí a sequência do Inter, né? Eliminado da Copa do Brasil e perdeu ontem para o Palmeiras em São Paulo. Já o Grêmio recebeu o Atlético Paranaense na Arena em Porto Alegre. Olha, gente, a rede não balançou, mas foi aquele jogo bonito de ver, sabe? O jogo até que prometia ser equilibrado, mas logo se concentrou na área do Atlético Paranaense. O visitante sentiu a pressão do dono da casa já aos 6 minutos. O Grêmio quase marcou, tentou de novo e não deu. Depois, o tricolor perdeu outras várias chances de gol, inclusive nessa jogada bonita, mas sem bola na rede. No segundo tempo, as equipes voltaram com mais gás. O Grêmio quase fez gol com um cruzamento perfeito de Jeromel para Everton, que colocou de cabeça para fora. Aos 28 minutos, Camacho acertou um chute no tornozelo de Luan. Levou outro amarelo e o vermelho. Com 1 a menos, o time de Fernando Diniz tentava manter o placar e marcou mais uma falta. Luan cobrou do canto esquerdo, mas o goleiro Santos tirou de soco. Fim de jogo, nenhum gol e várias chances gremistas desperdiçadas. Nós queríamos as melhores oportunidades, principalmente no primeiro tempo, mas hoje, infelizmente, a bola não quis entrar. Mas nada de preocupação, pelo contrário, muito feliz pelo que a minha equipe apresentou hoje. É assim que vai ser, assim que eu gosto. Eu acho que não faltou nada, só faltou o gol. Só isso. Não faltou nada. Só um detalhe, como diria Carlos Alberto Pareira. Mas, enfim, o resultado do Grêmio são 2 jogos, 4 pontos conquistados. Foi um resultado bom se a gente olhar... Não achei. Não achou? Assisti todo... Para mim, 2 pontos perdidos. Para mim, o Grêmio deixou de marcar 3 pontos. Concordo com o Renato e com quem falou ali na matéria. O Grêmio foi melhor do primeiro ao último minuto. Criou inúmeras oportunidades. Só no primeiro tempo era para ter liquidado a fatura. O Luan, que às vezes é autoconfiante, perdeu 3 gols. 3 gols. Mandou uma bola no travessão, depois 2 frente a frente com o goleiro, mandou a bola para fora. Então, no primeiro tempo já era para ter liquidado a fatura. No segundo tempo, continuou atacando, jogou um bonito futebol, jogou bem, foi um bonito jogo, de muito toque de bola, ao estilo do Grêmio e do Atlético Paranaense, que também vive um bom momento, sim. Foi um jogão de bola, tá todo mundo elogiando mesmo que o 0-0, sim. Só que pro Grêmio não foi um bom resultado. Era jogo pro Grêmio ganhar, pelas
oportunidades que o Grêmio criou e não conseguiu converter. Para mim, deixou escapar 2 pontos preciosos dentro de casa. Era jogo para 3 pontos e o Grêmio, mesmo com toda a superioridade e mesmo jogando bem, e apesar de todas as oportunidades que criou, para mim deixou escapar 2 pontos dentro de casa. E o Inter foi garfiado. Passaram a mão no Colorado, não sei como é que é o nome do árbitro que apitou o jogo, agora erros escandalosos a favor, não é errinho comum, erros escandalosos a favor do Palmeiras. Um pênalti claríssimo sobre o Nico Lopes que ele não marcou e depois o gol legítimo do Leandro Damião que ele anulou. Então, Palmeiras beneficiado, mas muito beneficiado pelo apito amigo Internacional. Não viu o jogo, mas comento só esses lances, que foram lances capitais e decisivos. O Palmeiras ganhou porque teve ajuda da arbitragem. Não tenho dúvida. Tá certo. Bom, a gente vai conferir como ficou a tabela de classificação ainda, né? São apenas 2 rodadas passadas desse Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente mostra para vocês os gols dessa segunda rodada. Só queria passar para vocês agora como ficou a tabela de classificação. O Corinthians, atual campeão brasileiro, está 100% por enquanto. 6 pontinhos conquistados. Está aí o Atlético Paranaense com 4 e aí a gente segue com 4 pontos. Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Com 3 pontos, temos o América Mineiro, o Santos, o Internacional, o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Bahia. Com 1 pontinho conquistado, e aí, gente, esse é o grupo da Chapecoense. O Ceará, que empatou nessa última rodada, com o São Paulo em casa, por isso somou esse ponto. A Chapecoense, que também tem 1 ponto conquistado, era lanterna, vocês lembram, né, na primeira rodada, agora já subiu um pouquinho, abre aí a zona do rebaixamento. Aí temos o Cruzeiro com nenhum pontinho conquistado e o Sport e também o Paraná com nenhum ponto conquistado. Dos resultados do fim de semana, talvez um que interesse a gente falar, né, Badá? Corinthians venceu por 4-0 o Paraná. Sim. Paraná é cedo ainda, né? Mas é aquele time que desponta. É a amostragem. É a amostragem. Então, tem muito torcedor que está preocupado. Mas a amostragem da Chapecoense é essa aí. Ó. É 2 jogos, 1 derrota fora e 1 empate em casa. Sport Recife também joga hoje, mas também é candidato a rebaixamento. O Cruzeiro que está ali, que um momento ou outro certamente vai sair dali. Sem terra arrasada, sem desespero, é apenas a segunda rodada, mas não dá para esperar para reagir muito, porque é tudo jogo, um mais difícil do que o outro. Escapou do Vasco em casa, pega o Palmeiras, estou falando do Chapecoense, pega o Palmeiras domingo lá em São Paulo, né, pelas dificuldades, que é muito embora o Palmeiras não está jogando lá grandes coisas, mas é complicado jogar lá. Então, tem que se discutir internamente o que está acontecendo, jogadores que precisam melhorar, jogadores que parece que esqueceram de jogar futebol, né? Poderia citar alguns nomes aqui, mas sem fazer terra arrasada, criar a crise maior do que ela é, mas o momento é de reflexão. O momento é de reflexão e de responsabilidades. Departamento de Futebol, diretoria, comissão técnica, grupo de jogadores, a Chapecoense precisa reagir para não deixar isso aí se tornar uma bola de neve. Tem uma semana inteira agora para treinar, para pensar, para ver o que errou nos jogos anteriores. São 4 partidas sem vitória. Avaí 2-2 lá, perdeu a decisão do estadual aqui pro Figueirense, perdeu pro Atlético Paranaense 5-1 lá e ontem empatou com o Vasco em um jogo que era para ganhar. Então, tem muito tempo essa semana para todos pensarem, refletirem, para ver o que precisa urgentemente melhorar. Dito isso, e antes de encerrar o esporte, um convite para você. O Clube Recreativo Chapecoense está comemorando 80 anos e para festejar em grande estilo, tem baile, hein? Mas pense num baile bom. Dia 28 de abril, procure pelos ingressos na secretaria do clube. Participe você também. Sócios e também não sócios, todos poderão participar. Feito, Brico? É isso aí, Serginho. Eu preciso mandar um abraço muito especial para as meninas do Janga Dog, que estão sempre lá na Arena Condá. Um beijo especial em cada uma delas e também um abraço para o Janga, né? Verdade, um abraço. E fazer um registro importante aqui, que estive lá no Paraná esse final de semana. Coronel Vivida, terra do Piazinho, do Douglas Dornelles. 5º encontro da família Santim. Alguns daqui de Chapecó e de Cunha Porã nos assistem pela televisão. E outros lá do Paraná, do Rio Grande do Sul e tal coisa, nos assistem pelo Facebook. Coisa boa. 5º encontro da família Santim. 10 irmãos, todos vivos e fortes e saudáveis. Às vezes umas até mais do que os próprios filhos, inclusive. Então um abraço para todos aí. Foi legal, foi muito bacana e o ano que vem tem mais, tem de novo. E um abraço também para dona Marli Garcia, que é a esposa do Papito, do seu Valmir, está de aniversário hoje. Parabéns para a senhora. E tem mais gente de aniversário hoje. Luiz Gustavo está de aniversário hoje. É teu filho, Ju? Sim. Filho da Juliana Vinhas. De aniversário, então parabéns, Luiz Gustavo. Aí, povo de aniversário, parabéns a todos, felicidades. Até amanhã. Tem